Oiê, tudo bem? Deixa eu só colocar o tema aqui da nossa live. Só escrever aqui embaixo. Oiê! Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, porque... Vamos ver. Tô tentando escrever. Pra deixar... Vamos ver se eu consigo. Deixar aqui... Ai, não consigo. Não sei fazer isso, não tem problema. Ó, nosso tema de hoje, da nossa live, é sobre motivação, tá? Então eu quero que... A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês, se possível, peguem aí um pedacinho de papel pra gente anotar algumas coisinhas ao final dessa nossa conversa, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre motivação, sobre como a gente se manter dentro de uma alimentação saudável durante esses 30 dias, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes de qualquer coisa, se vocês puderem compartilhar essa live com alguém que de repente pode se interessar sobre esse assunto. Não é um assunto específico sobre motivação, vocês vão ver que eu vou quebrar um paradigma talvez aqui. Então, se vocês puderem compartilhar com alguém, eu vou ficar muito feliz. E de repente essa pessoa pode se beneficiar desse conteúdo aqui. Vocês estão me ouvindo direito? Dá um joinha aí pra mim. Tô vendo muitas carinhas entrarem aqui. Eu vou dar um minutinho só e eu já começo a falar com vocês. Pra quem não tem oportunidade, ontem eu falei um pouquinho aqui com vocês, pra quem não tem oportunidade de repente de acompanhar essas lives ao vivo, que legal, vocês estão ouvindo, né? Acompanhar essas lives ao vivo todos os dias, né? Vai ser uma sequência de 30 dias, então de repente por algum motivo você não tem, né, como acompanhar essas lives todos os dias, você não vai perder nenhuma, tá? É só se você se cadastrar pelo link que tá lá na minha bio, só acessar o link, lá vai aparecer uma sequência de links pra você clicar, já no primeiro ali tem pra você se cadastrar e se inscrever pra receber essas lives no seu e-mail, junto com um resumo dessa live, junto com um material extra e uma receitinha todos os dias, tá? Então, não fiquem preocupadas caso vocês não consigam estar aqui esses 30 dias. Eu quero muito que vocês estejam, tá? Eu quero muito que vocês usem todo esse material que eu vou disponibilizar aqui pra vocês pra alguma coisa. E... Então, de repente, se você não puder acompanhar, não tem problema que você não vai perder, tá bom? Ó, vamos lá? Vamos falar sobre o nosso assunto de hoje? Seguinte, vamos lá, gente. Eu quis colocar o tema motivação já no começo dessa nossa sequência de lives, né, de 30 dias, justamente para tentar traçar com vocês uma estratégia, aliás, vocês traçarem uma estratégia legal para esses 30 dias. O que nós vamos fazer durante esse período? Eu quero que vocês coloquem em prática tudo aquilo que a gente colocar, tudo aquilo que a gente falar aqui nessas lives. Quero que vocês coloquem em prática na vida de vocês de alguma forma. Eu não vou colocar aqui todos os dias como que eu posso falar? Um desafio para vocês fazerem, mas eu quero que vocês usem isso para o dia a dia de vocês de alguma forma, tá? Eu costumo falar sobre motivação da seguinte forma: a gente acaba se enganando, né? Quando a gente começa a fazer dieta. Então a gente acaba tendo uma ilusão de que precisa estar motivado o tempo inteiro, né? E o que eu mais vejo aqui no consultório, o que eu mais acompanho aqui há anos, né? Há 10 anos, é a pessoa chegar aqui motivada para fazer a mudança alimentar dela, chegar aqui motivada para essa estratégia diferente que ela tem com a alimentação. Eu vou passar no mercado, eu vou comprar minhas coisas, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha rotina. E aí chega um determinado momento da vida, né, daquela rotina dela, que ela não tá 100% motivada. E isso vai acontecer em todo momento da nossa vida. Então eu costumo falar que assim, a motivação, ela é uma ilusão. A gente acha que tá motivado ou a gente quer estar motivado. E aqui na internet, muitas vezes, a gente acompanha muita gente, né? Que acorda às 5 horas da manhã, que treina, que faz aquele treino já às 6 horas da manhã. Hoje, por exemplo, 9 graus. Né? Quem de vocês aqui de manhã, de repente, ficou um pouquinho mais na cama ou apertou aquela soneca do celular? Então eu falo que assim, a gente acaba se iludindo muitas vezes, acompanhando essas pessoas aqui,
né, nas redes sociais, ou pessoas que estão treinando muito, que já estão ali num ritmo muito legal de treino, ou uma pessoa que já está extremamente organizada com a alimentação, e aí ela posta aquela rotina dela alimentar e tudo mais, e a gente acaba se colocando como uma pessoa que acaba se desmotivando, não pelo fato de não conseguir fazer, não é isso, mas assim, a gente acaba se desmotivando no sentido de, poxa, eu não sou assim, eu não consigo fazer assim. E eu costumo falar que essa motivação, ela não vai existir. E muitas vezes essa pessoa que a gente vê aqui, ela não é uma pessoa motivada. O que acontece é que a motivação, ela acaba sendo um motivo pra gente procurar alguma coisa, né? Um motivo pra gente procurar uma mudança na nossa vida, não só de treino, de dieta, de qualquer outra coisa, né? Qualquer outro objetivo que a gente tenha na vida, seja ele financeiro, seja ele, enfim, de trabalho. A gente se motiva num primeiro momento, mas muitas vezes a gente não se mantém dentro dessa motivação, e eu costumo falar que essa motivação, ela pode ser ilusória no sentido da gente não conseguir se manter motivado o tempo inteiro, e isso é super natural, isso é super comum. Não tem por que a gente se manter motivado o tempo inteiro. Eu acredito que muitas de vocês, quando eu falei sobre fazer essa sequência de lives e vocês acompanharem isso aqui, vocês falaram, que legal, quero fazer, quero estar lá, quero estar junto. E é legal essa motivação inicial, mas o que eu quero dizer é que a gente não vai se manter motivado o tempo inteiro. Aquela pessoa que já está numa rotina alimentar ou numa rotina de treino mais intensa, ela, na maioria das vezes, ela não é motivada, ela é uma pessoa que já adequou aquilo ali para a rotina dela, é completamente diferente de motivação. Então, eu costumo falar que a motivação é o início disso tudo, né? É o start para a gente começar essa mudança, mas ela não acontece todo dia. E o que eu pego no pé dos meus pacientes aqui é que assim, a gente só constrói hábito, a gente só constrói uma mudança na nossa vida quando a gente faz aquilo que a gente não gosta muitas vezes. Eu vou usar o exemplo aqui. A questão da disciplina, né? A Lara comentou aqui. Exatamente. O que acontece? Muitos de vocês, vou usar o exemplo de hoje, hein? Muitos de vocês que de repente estão trabalhando, estão na vida de vocês aí do dia a dia normal, trabalhando, né? Apesar da pandemia, tá trabalhando, está numa rotina normal. O que acontece? Hoje nós acordamos, pelo menos aqui na nossa região, né, com uma temperatura super baixa, 9 graus, e eu tenho certeza que muitos de vocês não estavam motivados para trabalhar. A vontade de vocês era ficar naquele conforto. Por quê? Porque o nosso corpo busca esse conforto. É natural dele, ele quer buscar esse conforto, ele quer estar ali naquele ambiente gostoso, confortável. A gente não tem vontade de pular da cama às 5h30 da manhã e falar, vou trabalhar. A gente não tem isso, né? Por mais que a gente ame o que a gente faça, a gente não consegue ter isso todos os dias. Estou usando o exemplo de hoje por causa da temperatura, né? Da questão do conforto, de estar ali quentinho embaixo da coberta e a gente precisar sair da coberta para poder trabalhar. Então, assim, a alimentação, a nossa mudança de hábito, ela acontece baseada nisso também. Então, todos os dias a gente vai ter que construir um hábito, uma disciplina com relação à dieta e que muitas vezes a gente não vai fazer só aquilo que a gente gosta, a gente não vai fazer só aquilo que a gente tem prazer. Você entende? Então, assim, a ideia é que a gente construa esses hábitos. De que forma? Muitas vezes da maneira mais desconfortável possível. Então, assim, dentro desses 30 dias que a gente vai precisar construir esses hábitos, vão ter dias que vocês não vão estar motivados, né? Motivadas. Não vão ter dias que vocês vão querer comer aquilo que vocês gostam e a gente não tem como mudar isso. Eu tenho um hábito aqui de falar isso para meus pacientes, que eu falo assim, vocês não vão parar de gostar de brigadeiro. Vocês não vão parar. Não tem essa de, nossa, eu vou na festinha de aniversário lá e como é que eu faço com essa festinha de aniversário? Você não vai deixar de gostar de brigadeiro. Você não vai parar de gostar de bolo. Você não vai deixar. O grande lance, o grande ponto aqui é você saber um momento de falar não, né? E o momento de falar, não, peraí, então ao invés de comer 5, 6 brigadeiros que eu sei que eu gosto, eu vou comer um, né? Então, assim, a ideia desses 30 dias é buscar isso dentro de vocês, essa disciplina, né? Não a motivação, a gente não vai estar motivado todo dia, a gente não vai acordar disposto a fazer tudo 100% todos os dias.
E isso é muito bom, isso é muito legal, isso é interessante, porque a gente consegue ir se conhecendo, né? Principalmente para nós mulheres, a grande maioria acredito que tá aqui, a gente tem os nossos períodos, né, no mês, né? Que as meninas que estão aqui vão confirmar isso comigo. A gente tem esses períodos no mês que a gente oscila muito. Então, assim, você vai oscilar na vontade de doce, você vai oscilar muitas vezes no seu temperamento ali de ficar mais nervosa, de ficar mais ansiosa, de ficar mais irritada. E isso é natural. A gente acaba buscando um conforto. Qual que é esse conforto na maioria das vezes? É a alimentação, né? Acaba sendo essa alimentação. A Ju falando assim aqui, ó. É exatamente isso, a gente acaba buscando na alimentação esse conforto. E eu entendo isso. Só que aí o ponto tá em você saber não fazer isso com frequência, sabe? O tal do auto-mimo. Tem uma coisa muito importante dentro disso. Quando a gente se mima o tempo inteiro, existe uma grande chance da gente não evoluir, né? Não só pensando na alimentação, em tudo. Quando a gente se dá de presente o tempo inteiro alguma coisa, a gente não evolui. Então, principalmente com relação à dieta, com relação à alimentação, é importante que a gente saiba falar não também, é importante que a gente tenha disciplina, que a gente consiga colocar isso como uma estratégia dentro da nossa vida. Então, é importante que a gente coma aquilo que a gente gosta por algum motivo. É importante sim ter prazer com relação à alimentação. Não tô falando aqui que a gente precisa comer só o que não gosta, tá? Por favor. Eu acho que a gente tem que comer aquilo que o nosso corpo precisa. A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. É igual eu usei o exemplo do trabalho. Na maioria das vezes você adora o que você faz. Você ama o que você faz. Só que acontece de ter um dia ou outro ali que você não tá legal, né? Que você não tá motivada, que você não quer sair debaixo do cobertor porque tá frio, ou porque muitas vezes você tá com cólica, que você não quer fazer, não é assim? Você fala, putz, hoje eu podia ficar na minha casa, hoje eu podia ficar embaixo da coberta a manhã inteira, né? Tomando um café na cama, ou lendo um livro, fazendo qualquer outra coisa que te dá prazer. Né? A gente faz isso, a gente tende a buscar o nosso conforto, o nosso prazer, mas nem sempre vai ser assim, nem sempre vai ser assim. Então eu acho que assim, a gente precisa ter a organização da nossa rotina para que a gente não ceda a todo momento, porque senão também a gente não evolui. Então aqui a ideia é criar uma evolução. Eu quero que vocês evoluam, eu quero que vocês tenham isso dentro da rotina de vocês, eu quero que vocês passem por esse período durante esses 30 dias e tenha essa evolução, tá? Acho que deixa eu ver, a Lu perguntou qual que é a frequência. Não tem uma frequência ideal. Eu costumo falar que é importante que a gente tenha ali um momento que a gente vai comer alguma coisinha que a gente gosta, mas um ponto muito importante: se pergunte se você realmente gosta daquilo que você vai comer. Por quê? Uma coisa muito importante, a gente cede pra muita coisa, a gente busca muita coisa, né? Então, um exemplo que eu até falei esses dias atrás é que, vamos supor que você tá com vontade de comer brigadeiro, já que eu usei o exemplo dele aqui no começo. Você tá com vontade de comer brigadeiro, aí você tá com aquilo na cabeça, você fala, não, eu quero comer brigadeiro, quero comer brigadeiro, quero comer brigadeiro. Aí o que a gente costuma fazer quando a gente tá em dieta? Que eu já vi muito aqui, né? A gente faz isso, acho que muitos de vocês devem fazer isso também. A gente come um brigadeiro de batata doce com nibs de cacau. Uma pasta de amendoim com mel, sei lá. Mas não era aquilo que a gente queria. Era o brigadeiro. Então o que a gente faz? A gente dá uma volta gigantesca, comendo milhares de outras coisas e não come o bendito do brigadeiro. Aí quando vai comer o brigadeiro, já comeu outras coisas junto ali. Você entende? Então assim, a ideia é saber abrir essas janelas de oportunidade que a gente chama, de você fazer aquilo que você tem que fazer em pequenas quantidades, óbvio, né? Sem exagerar, e voltar para sua rotina numa boa. A gente vai falar sobre isso num outro momento, que a gente vai conversar sobre abrir essas oportunidades de comer alguma coisa diferente, né, na nossa rotina. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a gente não vai ter a motivação de falar não para tudo o tempo inteiro. Mas a gente também não precisa ter motivação para fazer a dieta 100% o tempo inteiro. Porém, a gente precisa ter disciplina, né? Que é o tal do auto-mimo. Por que eu vou me mimar o tempo inteiro? Eu acordo de manhã, eu vou comer um pedacinho de chocolate junto com o meu pãozinho quentinho, com leite,
Não tem necessidade, eu posso buscar outras possibilidades. Aí na hora do almoço, aí você fala, eu preciso tomar um refrigerante porque, é uma coisa que eu gosto tanto. Sabe assim, a gente fica se mimando o tempo inteiro e com dieta não dá pra ter mimo o tempo inteiro. A gente vai precisar. É o tal da sair da cama, que eu usei o exemplo aqui. Você não quer ir pro trabalho naquele dia que tá frio pra caramba. A gente quer ficar em casa, embaixo da coberta, mas não é possível. Não dá. Não é uma possibilidade, não é uma escolha. A única escolha que você tem é levantar da sua cama, trocar de roupa e ir pro trabalho. E a mesma coisa com dieta. Então, assim, se você tem um objetivo, principalmente de emagrecimento, você tem que trabalhar isso. Infelizmente, né? Porque a gente gostaria de comer tudo, né? A nossa rotina envolvendo principalmente a nossa vida social, hoje não tão possível, mas envolvendo a nossa vida social, vai sempre ter uma pizza, um lanche, né? Alguma outra coisa ali que não tá dentro da nossa dieta. E que tudo bem a gente fazer isso. Só que no dia a dia, na nossa rotina ali, de segunda a sexta, a gente tem que trabalhar muito bem isso para que a gente não perca essa disciplina, né? O tal do auto-mimo, eu sempre falo disso porque o que acontece? A gente fica com essa coisa de querer o tempo inteiro comer alguma coisa, querer o tempo inteiro estar ali, sabe? Querer o tempo inteiro ter esse conforto. E não tem necessidade, né? Não tem necessidade. E a questão da motivação é justamente relacionado a isso. A gente não vai estar motivado, porém, a gente vai ter que ter a disciplina de conseguir ter uma alimentação ok, né? Ter uma alimentação saudável. Um exercício que eu sempre passo, inclusive é um exercício que eu fazia com as meninas quando a gente fazia os desafios, né? Pra quem não sabe, desde 2017 eu faço desafios aqui com o pessoal presencial, fiz vários, online também fiz vários, e a gente fazia muitas estratégias de mudança de hábito, né? Então era a construção de um novo hábito, normalmente em 30 dias, 10 dias, e a gente fazia várias estratégias que traziam como eu posso falar? Traziam essa mudança para a rotina, porque quando a gente pensa só em alimentação, né? A alimentação, a parte técnica e a parte de aplicar, mas envolve uma questão toda emocional envolvida com isso. Mas aí tem uma coisa muito importante. Quando a gente traça objetivos, e aí eu sempre fiz isso com os meus pacientes aqui, eu acho importante a gente ter e traçar esses objetivos, a gente precisa buscar solução para eles, tá? Então eu pedi para vocês no começo colocarem, ou se vocês tiverem aí um papelzinho do lado, ou até mesmo, sei lá, eu ia falar para anotar no celular, mas não tem como que vocês estão aqui junto comigo. Mas o que eu vou pedir para vocês, assim que terminar a live, que vocês podem fazer isso, que eu acho uma boa estratégia, é anotar no papel, um papelzinho pequenininho, 3 objetivos para vocês fazerem durante esses 30 dias. Que 3 objetivos? Quais seriam esses objetivos que eu acho interessante? Peso, então você pode falar assim, eu quero ao final desses 30 dias, com essa mudança toda, com esse conhecimento, com essas estratégias, né, que a gente vai ter aqui, durante esses 30 dias eu quero trabalhar, melhorar minha alimentação e eu quero perder 2 quilos, por exemplo. Eu quero durante esses 30 dias melhorar minha alimentação porque eu quero melhorar a minha imunidade. Vamos colocar 2, 3 aqui. O que é importante? Você arrumar a solução para isso. Tá? Então, o que vocês vão fazer durante esse período de 30 dias? Colocar hoje esses 3 objetivos e, se possível, já colocar 3 soluções para esses 3 problemas, tá? Então, 3 problemas, que serão 3 objetivos, mas eu quero que vocês deem a solução para eles antes ainda da gente conversar sobre vários temas que a gente vai conversar aqui, sobre imunidade, sobre tudo. Eu quero que vocês já tracem alguma estratégia. Então, por exemplo, eu tenho a intenção de diminuir o consumo de açúcar. Qual é a solução que você vai encontrar aí dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, para diminuir esse açúcar? Então, por exemplo, eu consumo uma grande quantidade de açúcar no meu suco. Eu vou retirar esse açúcar. Ou, eu vou diminuir o açúcar do café, que é uma coisa que eu sempre falo aqui também. Então, já é uma estratégia. Você está dando uma solução para um problema, para uma questão que você quer resolver, tá? Então, assim, se você tem um objetivo, e aí, qualquer objetivo na vida a gente faz isso, né? Para qualquer objetivo. Então, vamos usar um exemplo aqui bem, bem simples. Quando a gente quer viajar, seja um final de semana num lugar aqui perto, ou seja uma viagem internacional, o que a gente faz?
Primeiro de tudo, a gente vai lá no site, reserva a nossa passagem, né? Reserva o hotel, enfim. Aí o que a gente faz? Normalmente, a gente começa a, né, movimentar alguma questão ali na nossa vida para que a gente consiga pagar essa viagem, organizar isso tudo. Então a gente faz um planejamento para isso. Com a dieta é a mesma coisa. Então, se a gente quer alcançar um objetivo, a gente precisa primeiro traçar esse objetivo. Então, mesma coisa que a gente planejar uma viagem. Então, qual é esse objetivo? O que eu quero com ele? Qual é a solução que eu vou dar? Ah, eu quero viajar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo e eu tô alugando um espaço lá para eu ir, tô reservando meu avião. Você já arrumou uma solução para a sua questão, para o seu objetivo, né? Mas o que mais que você pode fazer para que isso aconteça? Então, com a dieta é a mesma coisa. Eu tracei um objetivo, eu falo sempre para traçar 3 objetivos, tá? Mas objetivos diretos, objetivos simples e diretos. Então, diminuir o açúcar, diminuir sei lá, enfim, eu usei 3 aqui que eu pensei, né? Melhorar a imunidade, que aqui a gente tá trabalhando em cima disso ultimamente, né? Diminuição do açúcar e, sei lá, vestir uma calça que tá lá, a gente sempre tem, né? Uma roupa que tá lá faz uns meses e que eu comprei, ela tá até com a etiqueta e eu não coloquei ela ainda. Então, coloca isso como um objetivo. A gente precisa ter um objetivo, porque se a gente não sabe o porquê que a gente tá fazendo, né? O porquê que eu tô querendo mudar. Eu tô aqui com a Dani, eu tô vendo as lives dela, mas eu não sei por que eu quero mudar. Fica sem critério, fica uma coisa sem direcionamento, tá? Então, a ideia é que vocês construam isso durante esses 30 dias, que vocês coloquem um objetivo, vocês coloquem um ponto onde vocês querem chegar e deem solução para isso, tá? Soluções simples, soluções do dia a dia. Então, por exemplo, eu quero melhorar minha imunidade. O que eu posso fazer para melhorar minha imunidade? De repente acrescentar o própolis na vida, sabe? Coisinhas que vocês já sabem. E no decorrer desse período todo que a gente vai ficar aqui, durante esses 30 dias, vocês traçarem essas estratégias e eu posso ajudar vocês a fazerem isso, tá? Mas o ponto hoje aqui, além de pedir para vocês fazerem esses 3 objetivos, é falar sobre essa questão da motivação, tá? Então não queira estar motivado o tempo inteiro. Tá? O tema da nossa live aqui hoje era esse, eu até tentei colocar aqui o nome da live, eu não consegui. Mas não tem problema, eu quero que vocês entendam que a motivação ela não vai aparecer em todo momento e tá tudo certo, tá tudo bem. O negócio é a gente trabalhar em cima de criar novos hábitos, de trabalhar em cima disso, de fazer o trabalho árduo, de fazer aquilo no dia a dia, para conquistar aquilo que a gente quer, mesmo sem motivação, tá? Então, eu vejo muitas pessoas, eu conheço algumas pessoas que têm muita disciplina com dieta, que têm muita disciplina com treino, ou que são pessoas de sucesso e que construíram o que elas têm hoje em cima de trabalhar porque tem que ser feito, para aquilo que tem que ser feito. E não buscando motivação todos os dias e não querendo motivação o tempo inteiro, tá? Então, se vocês querem realmente essa mudança para esses próximos dias que a gente tem aqui pela frente, é trabalhar em cima disso, é fazer o trabalho árduo. E lembra que no começo eu até falei para vocês assim, eu quero pessoas aqui nessas lives junto comigo, pessoas que realmente estejam dispostas a fazer mudanças, mesmo que pequenas. Ontem eu falei sobre isso, eu falei que a gente pode ser que existam pessoas aqui que nunca fizeram uma alimentação saudável, nunca tiveram uma alimentação saudável e nunca buscaram um nutricionista, por exemplo, que queira começar do zero, queira começar uma mudança de verdade. E tem pessoas que já estão num ritmo muito legal de alimentação, de dieta e que queira só aprimorar alguma coisa. Então, para todo mundo é esse desafio, tá? Essa sequência de lives, né? Vamos chamar de desafio aqui? Não sei. Mas é uma sequência de lives para construção de novos hábitos. E quais esses hábitos? Vocês que vão definir, tá? Então entendam, pare um minutinho aí de vocês depois da live, escrevam isso em algum lugar, seja no celular, seja ali num papel, coloque esses objetivos que vocês querem para melhorar o hábito de vocês. Não precisa ser peso na balança, não precisa ser nada muito extraordinário, mas fazer
alguma coisa, colocar ali nesse papel para vocês fazerem alguma coisa em função daquilo, para que vocês conquistem aquilo, tá? A Lara, o famoso vai logo porque se parar pra pensar não vai. Exatamente, se a gente parar muito pra ficar pensando, a gente acaba arrumando muita desculpa. E eu sei como que funciona isso assim com todo mundo, né? A gente arruma desculpa, então, porque hoje tá frio, porque hoje tá calor demais, porque hoje eu não posso, porque hoje minha mãe fez um bolo, porque minha vizinha veio trazer um negócio aqui que... E não dá. A gente não tem tempo para parar para ficar falando sobre isso. A gente vai falar sobre soluções, tá? Então, coloque aí 3 problemas, 3 questões, 3 objetivos que vocês querem alcançar e vamos colocar 3 soluções para que isso aconteça, tá? Então, se vocês estão dispostos a fazer mudanças, eu acredito que esse caminho é um caminho muito legal, né? Sem precisar depender de motivação o tempo inteiro, porque muitas vezes a gente não vai ter mesmo, mas a gente tendo em mente o que a gente tem que fazer para que a gente alcance o nosso objetivo, a gente vai fazer mesmo estando sem motivação nenhuma, tá? Então vamos trabalhar em cima disso, certo? Deu para entender mais ou menos o que a gente quer? O que eu quero passar aqui para vocês com relação a isso? Eu fiz algumas anotações aqui, mas aí eu fui falando, eu nem prestei atenção. Tem alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês queiram acrescentar aqui pra gente conversar? Eu comentei que as lives seriam umas lives mais curtas, né? Não vou fazer uma live de 1 hora, vou fazer uma live de 20 minutos, 30 minutos, todos os dias. Então, vai ser um conteúdo rápido mesmo, rápido, prático, objetivo, para que vocês alcancem isso, para que vocês façam isso todos os dias, ou que coloquem em ação em algum momento, tá? De novo, para quem de repente perdeu a live de ontem ou não vai poder acompanhar em algum momento essas lives aqui todos os dias às 6, eu peço para vocês irem lá na minha bio e assinar não, né? Como é que fala? Se cadastrar lá para receber essas lives e o conteúdo extra por e-mail, tá? Então, vocês não vão perder o que eu tô passando por aqui. É só se cadastrar lá que vocês recebem todos os dias. De repente você não pode, por algum motivo, então a live tá salva. A live tá salva lá nessa plataforma onde eu vou mandar para vocês todos os dias lá no e-mail de vocês, tá? A gente vai criar essa estratégia para vocês receberem tudo isso lá no e-mail. Vai ser a live salva, o resumo, né? O material extra dessas lives e uma receita todos os dias. Então, ao final disso, né? Eu falei isso ontem e eu falei isso no começo, que ao final desses 30 dias, se você se inscrever ali, você no final pode montar um caderninho de anotações, né? Só imprimir o que vocês vão receber lá. E um caderninho de receita com 30 receitas, né? Então vai ser bem legal. Se vocês conseguirem acompanhar tudo, a gente tem essa construção juntos, tá bom? Certo? Lá, começar é difícil, mas vamos tentar. Não precisa desmotivar no meio do caminho. A gente tava falando sobre isso aqui, né? Falamos sobre isso a live toda. A ideia é a gente construir hábitos todos os dias, fazer isso todos os dias. Em algum momento eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de furar a dieta e tudo mais, mas vamos acompanhando aqui todos os dias pra gente falar sobre esse assunto, tá bom? Certo? Obrigada a vocês. Para quem acompanhou ontem, muito obrigada. Para quem acompanhou hoje também, se vocês puderem compartilhar com as pessoas, né, com os amigos, com a família, para que as pessoas venham até aqui acompanhar um pouquinho desse conteúdo, dessas lives, eu vou ficar muito feliz. E eu vou postar daqui a pouquinho lá no meu feed um resuminho disso que a gente falou aqui hoje, tá? E se vocês participaram, se vocês estiveram aqui, comenta lá o que vocês acharam ou dê alguma sugestão, enfim, tá bom? Obrigada, gente. Até amanhã, então, às 6. A gente se vê aqui e vamos conversar sobre outros assuntos, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até amanhã.